Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem porque eu estou ótima. Há quanto tempo que eu não apareço aqui no canal, né? Antes de mais nada, eu quero agradecer aos 5.000 inscritos. Faz tempo que eu não gravo vídeo, então foi crescendo a quantidade de inscritos e eu acabei nem agradecendo. Então, muito obrigada. E se você não é inscrito ainda, caiu de paraquedas aqui no canal, já se inscreve, deixa seu like nesse vídeo e vamos lá. Vocês já viram no título que hoje o vídeo vai ser sobre o meu relato de parto. Foi uma cesárea pelo SUS, então eu vou dar o meu relato do parto. O meu bebê foi pra UTI, então eu vou fazer outro vídeo sobre um relato de mãe de UTI. Provavelmente vai ficar um vídeo grande, então eu vou dividir ele em duas partes. Caso fique mais do que 15 minutos, eu divido ele em duas partes. Eu me internei no dia 7 de junho, no Hospital da Cachoeirinha, aqui em São Paulo, na capital de São Paulo. E eu fui passei no pronto-socorro, eu tava com uma dor no baixo ventre, como se fosse umas cólicas, só que um pouco mais forte do que cólicas. Eu tava de 38 semanas e 5 dias no dia que eu me internei. Lá, tem um vídeo aqui da minha curva glicêmica, eu tinha falado pra vocês que não tinha dado alterado, só que lá no Hospital da Cachoeirinha eles consideraram que deram alterado. Então, como eu já tinha pressão alta na gravidez, que também tem vídeo no canal falando sobre minha pressão alta, e ainda tinha a diabetes, era considerado uma gravidez de alto risco, um risco assim bem elevado, o que levou eles também a me internar. Nesses exames rápidos de pronto-socorro que eles fizeram, constatou que me deu a pré-eclâmpsia, que é um fator de risco, né? A pressão alta na gravidez não precisamente é considerada pré-eclâmpsia. Então, me deu a pré-eclâmpsia e eles me internaram na mesma hora por causa disso para induzir o meu parto. Eu me internei, era mais ou menos umas 8 horas da noite e eles começaram a induzir o meu parto meia-noite de sábado. Exatamente meia-noite eles colocaram um comprimido dentro da vagina e começou a indução do meu parto. Nesse processo do pronto-socorro, eu fui tocada muitas vezes, fizeram toque muitos médicos. Para quem não sabe, o Hospital Cachoeirinha, ele é um hospital escola, então tem muitos estagiários, muita gente aprendendo a dar o toque, muita gente que não ainda está estudando, tem internos que ainda estão estudando e tem os residentes, que é o que eles estão se especializando na área. Então, eu tinha muitos médicos vindo me consultar, então depois que colocou o comprimido, que também foi uma outra médica que introduziu o comprimido dentro da vagina, eu já tava me sentindo imunda, então eu esperei vir um médico e pedi pra ele se eu podia tomar banho. Pra quem já tem bebê, sabe que o banho quente ajuda na dilatação. E como eu já tinha colocado o comprimido, eu tinha que ficar 1 hora depois que colocasse o comprimido deitada. Então eu levantei mais ou menos umas 3 horas para poder tomar um banho. E eu fui tomar o banho. Eu demorei mais ou menos umas meia hora no banho, tomei um banho bem caprichado. E aí, quando eu voltei, eu falei assim, agora eu vou descansar, porque quando começar as contrações mesmo, da indução do parto, eu não vou mais conseguir dormir. Eu avisei minha família, no grupo lá da família, e virei pro lado para poder dormir. Passou mais ou menos uns 20 minutos, eu senti a minha barriga ficando bem dura, no caso seria uma contração, e senti a água descendo nas minhas pernas, a minha bolsa tinha rompido. Mais ou menos ali, um pouco antes de 4 horas da manhã. Nessa hora eu chamei o médico que estava no plantão, o plantonista, e falei pra ele que minha bolsa havia rompido. Ele falou que ele estava com uma outra paciente, que estava para ganhar já estava com dilatação suficiente para o bebê nascer, e que depois que ele atendesse ela, ele viria atender a mim. Só que ele não veio. Então vieram uns estagiários fazer o cardiotoco para ver como estava o coraçãozinho do bebê, para ver como que estava toda a situação, para ver se ele não estava em sofrimento fetal. E aí eu falei, eu tô com a bolsa estourada, minha bolsa rompeu, eu vou deitar em cima da água novamente? Ele falou, não, peraí que eu pego um lençol e coloco na cama e você deita em cima. Ele colocou o lençol e assim eu fiz. Eu deitei para ele poder ver o bebê, né? Através do cardiotoco. Ele fez o exame e tudo, e as contrações estavam ficando cada vez mais fortes.
Depois desse exame, eu continuei deitada, ele saiu, e aí veio o médico de novo, eu falei assim pra ele, a minha bolsa rompeu. Ele falou, pera aí que eu já vejo. Falei, tá bom. Nisso foram passando as horas e quando foi 6 horas da manhã, foi a troca de plantão. Quando trocou o plantão, eu avisei novamente pra médica, era uma mulher que entrou de plantão, eu falei pra ela que a minha bolsa tinha rompido e ela não anotou também, ela falou que tá bom, eu achei que ela iria anotar, eu achei que ia acontecer alguma coisa, mas ela só falou que tá bom, e assim, ficou assim mesmo. E aí, eu fiquei por isso mesmo, sentindo as contrações, e o comprimido intravaginal, ele tem que ser colocado de 6 em 6 horas. Como eu tava com contração, a minha bolsa tinha rompido, a plantonista que tava lá no momento falou que não precisava colocar outro comprimido, que o meu corpo, por si só, já tava dando continuidade no trabalho de parto. Só que passaram algumas horas mais e eu não tava tendo dilatação. Eu me internei com 1,5 cm de dilatação e já tinham passado tantas horas e eu tava com 3 centímetros de dilatação. Eu tinha passado quase 10 horas, mais ou menos, que eu tava em trabalho de parto, eu tava em 3 centímetros de dilatação ainda. Quando foi mais ou menos umas 10 da manhã, mais ou menos, eu comecei a pedir pela ocitocina, que é o soro que eles colocam pra induzir o parto também. Só que a ocitocina, ela faz deixar as contrações ritmadas para que a dilatação venha a acontecer. Eu pedi e elas disseram que ainda não. Aí chamaram um médico para ficar sentindo as minhas contrações, para ver se realmente eu estava em trabalho de parto, para ver se eram contrações mesmo ou se eram contrações de treinamento. Ele fez e falou para mim assim, vai tomar banho para você dilatar mais, ficar 1 hora no chuveiro, ele pediu para mim. Eu fui, fiquei 1 hora no chuveiro e a dilatação não evoluiu nada. Eu voltei, quando foi mais ou menos um meio-dia, por aí, eles me colocaram a ocitocina, que é o sorinho, né? Começou a ter contrações muito fortes, porque a contração pela ocitocina, ela é uma contração induzida, tá obrigando o seu corpo a sentir contração. Então, ela dói mais do que a contração que eu tava sentindo anteriormente, que era a contração do meu próprio corpo querendo expulsar o bebê. Então, a ocitocina faz a contração piorar 1000 vezes. É 1000 vezes pior do que a contração que o seu corpo mesmo entra em trabalho de parto. Me colocaram na ocitocina e aí quando foram passando as horas e quando deu 4 horas da tarde, eu já com muita dor, andando com meu marido pelos corredores para ver se eu dilatava mais e nada. Aí veio a médica novamente e falou pra mim, fica mais 1 hora no chuveiro para ver se dilata. Fiquei 1 hora no chuveiro. Quando eu saí do banho, ela veio fazer o toque em mim e graças a Deus tinha chego a 6 centímetros. Graças a Deus foi o que eu pensei, né? Chegou em 6 centímetros, graças a Deus falta pouco. Eu pensava comigo mesma. E não foi o que aconteceu. Esses 6 centímetros ficou por muito mais tempo. Eu fiquei sentindo dor por muitas horas e foi horrível as dores que eu senti. Porque eu tava me sentindo ali, o meu marido tava comigo, mas eu tava me sentindo pelos médicos esquecida. Porque parecia que todo mundo ganhava neném. Realmente, todo mundo que chegou antes de mim e até depois de mim ali na sala de pré-parto já tinha ganhado o bebê e eu ainda tava ali. E aí, quando foi mais ou menos umas 5 horas da tarde, eu comecei a chorar. E eu falei que eu não aguentava mais, eu já tava 17 horas em trabalho de parto. E eu falava que eu não aguentava mais, que eu precisava, que eu queria fazer a cesárea. E aí veio uma médica, que era a chefe da obstetrícia. E ela falou assim pra mim, que chama trabalho de parto porque dá trabalho. Que se fosse fácil, não ia se chamar trabalho de parto. E que eu ia continuar ali na indução do parto. Continuei com a ocitocina. Deu 6 horas da tarde, aí fez novamente a troca de plantão. E a médica que entrou, um amor, eu infelizmente não decorei o nome dela, de tanta dor que eu estava. Acabei não decorando o nome dela. Ela falou umas 2 vezes o nome dela, mas eu não decorei. Essa médica, ela falou, ela sentou na cama pra fazer o toque em mim. E eu falei pra ela que eu não tava aguentando mais, que eu já tava em trabalho de parto há muito tempo.
falei pra ela que minha bolsa tinha rompido e que até agora nada, a evolução tinha estacionado em 6 centímetros. E aí ela pegou e olhou lá na minha ficha e falou assim: sua bolsa estourou que horas? Eu falei 4 horas da manhã. Ela falou assim: mas não tem nada anotado aqui, a sua bolsa não tá anotado que sua bolsa rompeu. E aí ela veio, fez o toque em mim e falou: realmente sua bolsa rompeu. Pra ela saber se minha bolsa tinha rompido mesmo, ela fazia o toque, ela sentia a água que tinha saído e ela cheirava. Toda hora ela colocava o dedo e cheirava. Eu achei super estranho isso, mas ela falou que era o jeito dela saber se era o líquido amniótico, porque o líquido amniótico tem um cheiro bem forte, né? Algumas pessoas dizem que se assemelha ao cloro o cheiro. E ela fez o toque e falou: realmente, sua bolsa rompeu, por que não anotaram? Eu falei: eu não sei, eu avisei. Aí ela pegou e falou assim: ah, então eu preciso te colocar no soro agora, com antibiótico. Porque tinha que colocar o antibiótico assim que sua bolsa rompeu, assim foi o que ela me falou. E ela pediu pro enfermeiro vir colocar o antibiótico em mim. Eu não sabia quais seriam as consequências de eu não ter tomado o antibiótico logo que minha bolsa rompeu. Já tinha mais ou menos ali umas 10, 12 horas que minha bolsa tinha rompido e eu não tinha tomado esse tal antibiótico. Eu tava no limite do tempo que podia, ao máximo do tempo que podia ficar sem o antibiótico.